Fala galera da Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e hoje eu vou falar sobre investimentos no exterior. Será que vale a pena investir? Mais precisamente, eu vou falar hoje sobre ETFs. E por que eu escolhi ETFs, né? Porque na verdade os investimentos no exterior a gente tem diversas modalidades, até desde renda fixa até ações, os fundos imobiliários deles que são os REITs. Então, tem várias opções de investimento lá fora também, e eu tinha que começar por algum tema específico, né? Então, eu acabei optando pelos ETFs, até porque aqui no Brasil, os ETFs não são considerados bons investimentos. A maioria dos ETFs aqui do Brasil são porcaria, tá? Que é bem a palavra que eu escolheria para definir. E a gente vai avaliar agora se vale a pena investir em ETFs do exterior, tá? Então, vamos aqui, como sempre, a nossa lista aqui. Primeiro, por que investir em ETFs no exterior, tá? Primeiro, é importante eu destacar aqui que o Brasil representa somente 3% da economia mundial. Então, quando a gente olha para esse número, a gente fala, e a gente tem todos os nossos investimentos aqui, né? A gente costuma, tem poupança aqui no Brasil, ações do Brasil, fundos imobiliários, tal. A gente normalmente concentra tudo que a gente tem aqui no Brasil, justamente porque é o nosso próprio país, né? É o país que a gente conhece melhor e não tem tanto medo, né? Digamos. Mas se você perguntar para um americano se ele investiria todo o patrimônio dele no Brasil, eu duvido que ele falaria que sim. A mesma coisa se a gente perguntar para qualquer brasileiro aqui se ele investiria 100% do patrimônio na Venezuela, por exemplo. Ninguém faria uma loucura dessa, porque a percepção de risco que a gente tem é diferente dependendo do nosso ponto de referência, né? Como o nosso ponto de referência é o Brasil, a gente está ok com os riscos que existem aqui, tá? Mas se a gente parar para olhar que ele é só 3% da economia mundial, significa que a gente tem muito campo para explorar fora do nosso país, tá? E aí entra o segundo ponto aqui, por que investir em ETFs no exterior? Porque aí a gente também tem acesso a todos os mercados do mundo. Então, você consegue investir tanto na bolsa norte-americana quanto na bolsa da Europa, pode investir em alguma coisa no Japão, na Coreia do Sul, na Índia. Então, você tem esse leque, né, de possibilidades e escolher o que você acha mais interessante para você, tá? E também, outro ponto aqui é que é sempre importante a gente ter um capital investido fora do Brasil, por quê? A gente sabe, né, nos últimos anos a gente passou por diversas crises, né? E sempre nessas horas o nosso mercado aqui desvaloriza muito, o real desvaloriza muito, e principalmente em relação ao dólar, né? Então é sempre importante a gente ter uma parte do nosso capital protegida, digamos assim, em uma moeda forte, né? Que normalmente a gente fala que é o dólar justamente porque a economia dos Estados Unidos é a maior do mundo, pelo menos nesse momento, né? Então, quando a gente fala de uma moeda mais estável, a gente sempre procura ter essa proteção no dólar, né? E também é importante destacar aqui que os ETFs no exterior, eles contêm boas empresas. Como eu falei ali na introdução, a maioria dos ETFs do Brasil, eles investem normalmente eles são um catadão de empresas. Então, vamos pegar como exemplo o Ibovespa. O Ibovespa ele não tem nenhum critério de qualidade na seleção, né, das ações que compõem aquele índice. Eles vão simplesmente pela questão da liquidez. Então, é, você sabe que assim, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Ambev, eles compõem grande parte do índice. Então, o índice acaba se movimentando muito por conta dessas principais empresas que estão nele, mas não necessariamente essas empresas são boas, né? Então, você, quando você compra um índice aqui no Brasil, você está levando várias ações boas, sim, com certeza tem boas ações dentro do índice, mas também se leva um monte de porcaria junto, tá? Empresas que só dão prejuízo, empresas que têm muito risco de corrupção,
muitas estatais também, que sempre tem algum rolo, né? Então, é muito complicado você investir em ETFs aqui no Brasil, tá? Só que lá fora, os ETFs, muitas vezes, tem alguns que são feitos com base em índices fundamentalistas. Então, por exemplo, existe um ETF que só investe em empresas que distribuem dividendos crescentes há mais de 25 anos, tá? Então, é muito difícil você ter uma empresa ruim, sendo que ela cresce a distribuição de dividendos há mais de 25 anos. Então, existem ETFs com critérios interessantes de qualidade e além disso, nos Estados Unidos você tem um mercado muito mais próspero, muito mais que promove mais o crescimento. Então, mesmo as empresas que ainda não são boas, elas podem vir a crescer muito bem. Tem bem menos empresas assim que estão ligadas ao governo. Então, você tem muitas opções realmente para você escolher boas opções de ETFs no exterior, tá? E também é importante destacar que menos de 10% dos fundos ativos, né, então aqueles fundos que tem realmente um gestor ali escolhendo essa empresa vai bombar esse ano e tal, desses tipos de fundos, só 10% deles performaram melhor do que os ETFs passivos, tá? Isso historicamente falando. Então, por exemplo, tem o ETF que segue o índice da S&P 500, que é o IVV, por exemplo. Ele bateu mais de 90% aí dos fundos ativos no histórico aí de alguns anos para cá. Então, você, você tendo, mesmo você tendo um ETF que não fica escolhendo muito as empresas, ele acaba performando muito bem porque muitas empresas acabam se destacando bastante e as empresas que vão mal não perdem tanto. Então, eles são boas opções, mesmo sendo bastante diversificados e mesmo sendo uma cesta de ações, tá? Aí, então, vamos ver por que não investir em ETFs. Quais seriam os argumentos para não investir lá, tá? O primeiro ponto que muita gente olha assim e acaba descartando, né, investir no exterior, é porque a rentabilidade dos investimentos de lá de fora são mais baixas em relação aqui. Então, por exemplo, quando a gente tinha renda fixa nas alturas, lá em 14%, a gente tem ações dando 8, 10% ao ano, né, fundos imobiliários pagando 10% ao ano. Lá nos Estados Unidos, as ações, os ETFs, tal, eles costumam pagar ali menos de 5%. Então, os bem sólidos, né? Existem alguns de mais risco, né? Que acabam pagando mais também. Lógico, sempre existem as opções melhores e as opções mais arriscadas também, né? Só que a maioria assim dos fundos e das ações mais sólidas costumam pagar menos de 5%. Então, muita gente acaba falando, por que eu vou investir lá para ganhar 5% ao ano, sendo que aqui eu ganho mais que o dobro, provavelmente, né? Então, esse aqui é um ponto a se destacar. Aí, em segundo ponto aqui, é que ainda existe o imposto de 30% sobre esses dividendos. Então, além de você ter 5% desse rendimento, 30% daqui é comido pelo imposto de renda lá já retido na fonte ali na corretora do exterior, tá? Então, você acaba ficando com um dividendo realmente muito menor do que o desejável, né? E o terceiro ponto aqui é que o envio de dinheiro para o exterior, ele gera vários custos, né? Seja pelo spread cambial, que muitas vezes acaba sendo muito alto do que o real, né? Tem o IOF, tem o custo de fazer o SWIFT, né? Que é a transferência para outro país. Então, existem diversos custos, né? Que acabam comendo parte do valor que você disponibilizou para investir, tá?
Aí também o quarto ponto aqui é que a declaração de imposto de renda fica um pouco mais complexa quando você adiciona investimentos do exterior, tá? Porque aí você não basta declarar naquele programa da Receita normal, né, que todo mundo já conhece, mas você também precisa, quando você faz vendas de ações ou ETFs lá no exterior, você precisa declarar também no programa GCAP, né, que é o de ganho de capital. Então você precisa declarar ali quanto que você teve de lucro e tal, para você depois exportar essas informações para o programa da declaração da receita, tá? E também, quando você recebe dividendos, você precisa declarar no programa do Carnê Leão, tá? Que é outro que você não precisaria quando você lida só com ações e fundos imobiliários. Então, existe um pouco essa complicação a mais aí na declaração, né? Que acaba meio que afugentando aí as pessoas. E aí o quinto item aqui que eu separei é que os prejuízos não são acumulados para abatimento futuro. Então, por exemplo, quando a gente vende ações com prejuízo aqui no Brasil, a gente registra esse prejuízo, né? E daí futuramente, quando a gente tiver lucro, a gente acaba abatendo aquele prejuízo, né? A gente usa aquele prejuízo para abater uma parte do lucro. Então, quando a gente tem esse lucro, a gente acaba pagando um imposto menor, né? Porque a gente utilizou aquele prejuízo que a gente tinha para abater uma parte desse lucro, tá? No exterior não existe essa possibilidade. Se você teve prejuízo, morreu com aquele prejuízo e acabou. Quando tiver lucro, você vai pagar imposto sobre aquele lucro e pronto. Só que um ponto que é legal destacar aqui é que nos investimentos do exterior, quando você tem lucro em vendas até 35 mil reais dentro de um mês, você está isento de imposto de renda. Então, isso é um ponto positivo, tá? Então, é até mais do que o valor com ações aqui no Brasil, né? Que você tem a isenção para vendas até 20 mil reais. Lá no exterior, você tem essa isenção para até 35 mil reais dentro de um mês. Então, se você quiser todo mês vender 34 mil reais no exterior, você está isento do imposto de renda nessa venda, tá? Aí aqui para finalizar, então, para que é indicado você investir em ETFs no exterior, tá? O primeiro ponto, proteger parte do capital fora do país e em moeda forte. Então, veio uma crise forte aqui no Brasil, você tem ali uma parte assegurada fora, né? Se o dólar dispara de repente aí, você tem uma parte protegida ali, tá? No segundo item aqui, viver no exterior e utilizar a renda. Então, se você já mora fora do Brasil ou pretende morar no futuro, ir acumulando uma parte do patrimônio em dólar nos Estados Unidos, né? É uma forma interessante também de você ir criando esse patrimônio e tendo uma valorização, né, em dólar, um recebimento de dividendos em dólar. Então, esse é um ponto também a se considerar, tá? O terceiro ponto aqui é para você poder investir em empresas que não estão disponíveis no Brasil. Então, embora a gente tenha, assim, Apple, Facebook, Disney, você consegue investir a partir do Brasil por meio de BDRs, que eu pessoalmente não gosto muito porque não é um investimento na ação em si, é um direito que você tem sobre aquela ação. Então, eu vou abordar, né, vou falar sobre BDRs futuramente, mas eu pessoalmente não gosto de investir por meio de BDRs, tá? Então, assim, quando você abre uma conta no exterior, você tem acesso, além, né, das ações que você tem acesso por BDRs, você tem também opções de diversas outras ações, pode investir em ações do Israel, em ações da África do Sul, né, da própria Venezuela, da Argentina. Então, você tem inúmeras opções aí e pode escolher como quiser. Aí também um item interessante aqui é que você pode aumentar de forma natural os dividendos recebidos. O que eu quero dizer com isso? Aqui no Brasil, as empresas elas distribuem os dividendos e tal, mas são muito poucas empresas
que aumentam a distribuição de dividendos ao longo dos anos. Então, vamos supor, a Ambev, ela distribuiu durante um ano R$ 1, no outro ano ela distribuiu R$ 2, no outro R$ 3, aí no outro ela distribuiu R$ 2 de novo. Então, ela não cresceu todos esses anos a distribuição dos dividendos. Já no exterior, a gente tem uma lista enorme de empresas que todo ano está aumentando a distribuição de dividendos, tá? Que nem daquele ETF que eu citei, né? Que o código é NOBL, ele só investe nas empresas que aumentam a distribuição de dividendos há mais de 25 anos, tá? Existem também empresas que se encaixam nesses critérios há mais de 15 anos, há mais de 10 anos. Tem um outro ETF que investe só em empresas que aumentam os dividendos há mais de 10 anos, né? Que já é bem menos do que os 25 do outro ETF. Só que 10 anos também já é um valor considerável. Se a gente pegar um histórico de 10 anos das empresas aqui do Brasil, são pouquíssimas empresas que não tiveram um prejuízo durante esses 10 anos. Imagina, então, aumentar a distribuição de dividendos durante 10 anos. Isso é uma coisa impensável aqui no Brasil. Tá? E, por fim, aqui, diversificar a carteira com investimentos de correlação negativa. Tá? O que eu quero dizer com correlação negativa? Quando a Bolsa de Valores aqui no Brasil cai, normalmente o dólar sobe, ele está se valorizando. Quando os juros futuros, né, quando, por exemplo, os títulos de renda fixa, né, do Brasil se desvalorizam por causa da subida dos juros futuros, é porque o dólar também está subindo. Então, quando a gente tem uma desvalorização dos investimentos aqui no Brasil, normalmente a gente tem uma valorização nos investimentos no exterior, uma valorização do dólar, né? Então, é sempre interessante você ter isso na carteira para você ir equilibrando essa carteira, tá? Porque em determinado momento vai ser as ações aqui no Brasil que vão estar subindo bastante, em outros momentos é a bolsa norte-americana que vai estar subindo mais, em outros momentos vai ser os fundos imobiliários que estão performando melhor. Então, você tendo uma diversificação da sua carteira, você consegue montar um portfólio com rentabilidade muito boa, né, até mesmo bem acima da média, e com uma volatilidade muito pequena, porque quando você coloca investimentos de correlação negativa, quando um sobe, o outro tende a cair, quando o outro cai, o outro tende a subir, e assim, o que as pessoas tendem a pensar é que, então você vai ficar no 0 a 0, mas não é verdade, você não vai ficar no 0 a 0, porque no longo prazo, a tendência é sempre subir. Então, mesmo que caiu um pouco, o tanto que ele sobe é muito mais do que ele caiu. Então, você sempre vai crescendo isso e com uma volatilidade menor na carteira. Você vai sentir menos, né, os impactos das quedas. Tá bom? Então, sobre ETFs no exterior, eu acho que é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí um comentário que eu vou responder todas as dúvidas, tá? Se você já investe no exterior, também deixa um comentário, fala em quais ações você investe, quais ETFs você investe. Futuramente eu vou falar também sobre ações, sobre REITs, né? É que esse vídeo aqui eu quis começar com ETFs justamente por ser um pouco mais polêmico em relação aos ETFs aqui no Brasil, tá? Então eu quis trazer essa outra visão do que é um ETF fora do Brasil, tá bom? Então, no vídeo de hoje é isso. Até o próximo, um grande abraço.